Boa tarde, a paz do Senhor a todos os irmãos, a Igreja de Cristo. Então, quero compartilhar aqui um pouco da palavra. Começa a vir esse desejo no meu coração e eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e realmente colocar para fora. Esse sentimento, essa coisa que vem de repente em mim, né? Assim, gostaria de falar muitas coisas, mas vou pegar algum texto muito forte do livro de Apocalipse, capítulo 11. Após a morte das duas testemunhas, então aí vem o sétimo toque de trombeta, que é o terceiro ai, tá? Então, vou começar lendo aqui do verso 12. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Quem quiser entender, quem não está habituado, não tá familiarizado com esse livro, com esse capítulo, então leia lá o capítulo inteiro. Deixa eu pôr aqui no mudo aqui. Então leia esse capítulo inteiro, o capítulo 11. Tá? Então, naquela hora, verso 13, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram, que cidade? Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Opa, que bom que aqui é um momento para mim muito especial, que esses são os remanescentes, tá? Esses que deram glória ao Deus do céu. Então, verso 14, passou o segundo ai, e esse que sem demora veio o terceiro ai. Então, quero fazer também um comentário do que Deus vem me mostrando nas incríveis profecias, nessa linha profética que começa lá no passado e vai desembocar aqui onde nós estamos. E esses dias eu fico pensando, o Senhor nos leva, né? O Senhor move o coração, o Senhor dá entendimento, o Senhor dá sabedoria, tudo vem do Senhor. Então, eu fico pensando, Senhor, por que essa semana eu pensava isso, semana passada? Por que o sétimo selo e a 7ª trombeta estão fora desse tempo de 7 anos, que é aonde Deus vai realizar essa grande intervenção na Terra, tá? Essa intervenção ela vai caminhar nesse tempo de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, mais 3 anos e meio. Então, assim, eu venho entendendo pela beleza, glória das Escrituras, que o 7, nas Escrituras, e principalmente aqui no último livro, representa a glória, a soberania e, mais que isso, a santidade do Senhor. Então, Deus não pode compactuar essa santidade dele com nada desse mundo caído, né? Ainda debaixo de uma usurpação, né? Então, por isso que o 7º selo, ele sai fora desse tempo de 7 anos, tá? Ele vai vir depois que completa os 7 anos, porque a abertura do 6º selo nos revela o quê? A volta do Senhor Jesus, tá? Então, e o toque da 7ª trombeta? A mesma coisa, está fora, porque quando as duas testemunhas morrem, se completa o quê? O tempo que foi dado para eles profetizar. Que tempo? 1260 dias. Também está fora dessa semana de 7 anos, que é Daniel 9:27, tá? Que nós praticamente estamos entrando nesse tempo maravilhoso, preocupante, mas maravilhoso
para nós cristãos, né? Então, se a Bíblia nos mostra anjos, lá no Velho Testamento, nos livros dos profetas, proclamando dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, Tremendo, Senhor dos Exércitos, se Ele merece essa adoração, isso nos mostra que não tem como Deus misturar a sua santidade, essa incrível, santa santidade, né? Acho que até usei a frase errada. Perfeito, né? É uma santidade sublime, muito alta. Então, quando a gente chega no Apocalipse, mais de 20 vezes a palavra 7. Então, eu estou falando isso por quê? Porque é muito interessante. Tudo se cumpre nesses 7 anos, quer dizer, quase tudo, né? Mas, que eu vejo assim, termina, por exemplo, a morte dos dois, como eu li agora aqui, de Moisés e Elias, né? Então fala, passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Quer dizer, passa um pouco de tempo, então aí vem a 7ª trombeta. Jesus abre, quando ele também abre o 7º selo, para mim é tremendo, sabe? Isso foi lendo muitas e muitas e muitas vezes, lendo, parando, meditando, copiando, colando, escrevendo, que eu vim entendendo gradativamente. Porque quem concede isso a nós é o próprio Deus. Então, Efésios 1 fala que ele nos revelou o mistério, como é que chama? O mistério da sua vontade. Tá? Então, ou seja, o Senhor, ele tinha esse plano de revelar os mistérios que o mundo não vai ter acesso para nós, os eleitos, para nós, os santos, para nós, os escolhidos, antes da fundação do mundo. Então, ele nos revelou, nos desvendou, nos concedeu essa capacidade de penetrar nesse coração de Deus e ver os mistérios, as coisas que estão acontecendo hoje e vão acontecer até a sua breve volta, né? Então é isso. A 7ª trombeta, vou falar um pouco do 7º selo, que também é uma coisa muito linda, que para mim entra num intervalo de tempo, onde termina esses 7 anos e até o instante que vai vir o quê? O tempo da ira de Deus. Tá? Então existe um intervalo entre quando o Senhor abre o 7º selo, quando o anjo toca a 7ª trombeta, e até o momento que Deus coloca os pés na terra. Tá? Existe um intervalo que dentro dessa graça, misericórdia do Senhor. Por quê? Porque tem que ter um intervalo, porque não é uma coisa que sai assim, do dia para a noite começa o tempo da ira de Deus, não. Então, por exemplo, para mim o grande marcador desse intervalo é a abertura desse 7º selo e o capítulo 14 do livro de Apocalipse. Tá? Então nós temos as proclamações dos anjos. Ocorre uma coisa que jamais aconteceu na história: um anjo sai pregando o evangelho eterno a todas as nações da terra. Tá? Isso nunca aconteceu. Tá? É que nem a vinda das 2 testemunhas. Jamais aconteceu coisa igual. E eles pregam e profetizam por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Tá? E ali começam a acontecer coisas tremendas que Deus realiza, né? Então, esse capítulo 14, se vocês forem analisar exatamente esse intervalo, tá? Ainda não começou o tempo da ira de Deus, mas a igreja também já não está mais na terra. Está com quem? Está com Cristo. Então é maravilhoso, sabe?
quanta coisa errada, quanta coisa que eles tentam produzir para causar confusão na cabeça das pessoas. Vai ser isso aqui, um estalo de dedos, acabou. Então sobe os mortos da primeira ressurreição e nós, eu gosto muito do termo juntamente com eles, subimos juntamente com eles. Tá? E nesse abrir e fechar de olhos, como Paulo fala, nós seremos transformados. Vamos ganhar um corpo novo, imortal, igual ao do Senhor Jesus, que é a primícia dentre os mortos. Né? Então, e o que ocorre? Nós vamos ficar brincando de elevador celestial, conforme a maluquice da cabeça de muitos que ficam perdendo tempo, fazendo todo mundo passar vergonha, né? Fazendo disputas e discussões inúteis, né? Não, ocorre esse encontro maravilhoso, a terra em escuridão e frio, essa é a linha profética, e ocorre esse encontro nos ares, né? Lógico que a Bíblia temos muitos textos, muitos versículos que ilustram todo esse cenário maravilhoso. Mas o que acontece? Descemos todos juntos para onde o rei está indo. Para onde ele vai? Para o Monte das Oliveiras. Sobe numa nuvem, desce numa nuvem. Então, maravilhoso. O meu sonho eu queria ir para Israel, conhecer Jerusalém, andar por lá, conhecer o Mar da Galileia, conhecer tudo lá. Mas tem horas que parece que Deus fala, calma meu filho, você vai para lá. Né? E o maravilhoso é que quando eu for, não vou precisar de passaporte, eu não vou precisar fazer curso de hebraico, eu não vou ter que fazer o aliá, né? Passar por todo um processo, não. Quando eu descer junto, quando nós descermos todos juntos com o Senhor, nós entenderemos tudo. O cara vai estar falando em árabe, nós vamos entender, e vamos falar também grego, aramaico, em hebraico, você entendeu? Porque nós vamos ter um corpo imortal, incorruptível, igual ao do Senhor Jesus, né? E isso é tremendo, um corpo novo. Não vou ter mais nenhuma deficiência, não vou ter mais nada, não vou ter mais doença, não vou ter mais medo. Nós voltamos ao princípio, como era Adão, né? Então, só que num outro cenário da história, né? O final do sexto dia, o final do sexto milênio. Tá? Então, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando a respeito do sétimo selo e da sétima trombeta, que está fora desses 7 anos proféticos, tá? Que tem que se cumprir, vão se cumprir. Né? E eu vejo assim, hoje eu estava lendo 2 Tessalonicenses capítulo 2, então, maravilhoso, como é rico a gente poder hoje ir para a palavra e a gente vê que tudo aquilo está se cumprindo agora nos nossos dias, diante de nós, e muito mais. Que glória, quando eu acordo, às vezes eu começo a orar, às vezes eu tomo lá o café para me dar uma despertada, mas eu já venho para cá, para a palavra. Né? E aí, por exemplo, ontem e anteontem eu fui de novo para o primeiro capítulo de Efésios. Que coisa forte, meu Deus! Como é profundo, como é abrangente. Né? Então, nós temos que fazer isso. Nós não podemos ficar brincando de ser cristão. Peraí, bom dia, boa tarde, boa noite. Pega um versículozinho e manda uma mensagem de positivismo humano e manda para o outro. Olha, mesmo tudo dando uma série de conflitos e dificuldades, vai tudo dar certo, tudo vai dar certo. Entende? Então, eu fico triste. Esse não é o Evangelho de Jesus. Sabe? Esse não é a realidade, a verdade. Né?
Deus não quer que a gente pegue e fique mandando bom dia, boa tarde, boa noite, mandando um versículo para lá, outro para cá. Pô, devemos fazer isso, mas precisa ir mais do que isso, né? O Senhor quer todo o nosso ser. O primeiro mandamento: amarás a Deus de todo o teu entendimento, todo o teu coração, de todo o nosso ser. Então, e isso também é uma coisa que Deus vem fazendo, o Espírito Santo vem fazendo, vem realizando, que nos traz assim grande satisfação, grande alegria, aumenta a nossa esperança, fortalece a nossa fé. Aleluia! Porque realmente chegamos assim na reta final e faltam ainda pequenos ajustes, né? Talvez ainda esse primeiro cavalo, esse primeiro selo ainda não foi aberto, mas nós saberemos o momento que isso ocorrer, tá? Aparentemente parece que sim, de tudo que vem acontecendo, mas o Senhor, Ele faz questão de revelar para nós tudo o que vai acontecer daqui até a sua gloriosa vinda. Então eu vou ler aqui, ó, o que eu estava lendo no capítulo 11, tá? Verso 15, o sétimo anjo tocou, Apocalipse 11, verso 15. Tocou a trombeta, que trombeta? A sétima trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Aleluia. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Daria para, se estivéssemos numa sala, né, com jovens, com pessoas e tal, sairiam 1000 questionamentos. Mas porque só agora, né, Deus tem propósito, Deus, ele reinou, ele governou, ele conduziu tudo nesses 6.000 anos, tá? Mas esse é o momento de, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar, ou seja, acabou a usurpação de toda esse mundo que nós estamos vendo, esse príncipe, quando Jesus fala príncipe desse mundo, príncipe porque é arcanjo. Todos os arcanjos têm essa nominação de príncipes, tá? Vamos para o verso 18. Na verdade, as nações se enfureceram, né? Então, ponto e vírgula. Eu dá vontade de escrever ali, que a gente não pode acrescentar nada, mas é como se as duas palavras que vêm, ou as três que vêm a seguir, é como se Deus estivesse falando: e daí? As nações se enfureceram, e daí? Como fala o Velho Testamento, Deus se rirá deles, Deus zombará deles, e isso Deus vai fazer, né? Está fazendo, né? E tudo muito perfeito. Não é só porque chegou o tempo dele passar, assumir o poder e reinar, não, porque era um momento de uma intervenção para que os ímpios não continuassem fazendo as loucuras que já vem fazendo, tá? Então, se a gente fala, olha, o mundo inteiro está sendo envenenado, isso é teoria de conspiração, você está viajando, tá? O que eu posso fazer, né? Eu e todos nós não somos o Espírito Santo, nós não somos Deus, nós não podemos entrar na mente, no coração das pessoas e dar entendimento para elas, tá? Mas é isso que vem acontecendo. Os Salmos falam isso, que as nações se ajuntaram e os povos tramam coisas, maquinam coisas erradas contra o mundo, tá? As nações se enfureceram, está em vários outros textos, em várias outras profecias, tá? Aí vem, ponto e vírgula, chegou, vírgula, a tua ira.
É isso que eu estava falando aqui. E daí? As nações se enfureceram? Legal. Deus deve falar, e daí? Grande coisa. Então, se eles... mas alguns podem dizer, olha, o anticristo vai ter poder de prender, pegar, matar, decapitar. Que seja, que faça, né? Quem deu essa permissão para ele? Deus, né? E então Jesus fala, não temos, que pode no máximo tirar a vida. Eu vou dizer a quem vocês devem temer, né? Ou ele fala mais para frente, temei aquele que além de tirar a vida pode jogar a alma, o espírito eternamente no inferno. Esse temei. Então, esse grande privilégio, esse selo, esse penhor, essa salvação, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós, né? Então, por seguir, chegou, porém, a tua ira. Eles se enfureceram, mas peraí, agora chegou não a fúria dos povos, dessa unificação, dessa última torre de Babel, dessa palhaçada, dessa cegueira, dessa loucura, né? Chegou, porém, a tua ira. Opa! Agora o mundo vai ver quem que reina, quem que domina, quem que é o soberano, né? E, vírgula, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, quando o Senhor encontra caminho, nós precisamos responder, né, a esse operar de Deus, né? A vontade dele é que todos fossem salvos e que nós, a sua igreja, a gente, qual é a vontade de Deus narrado em todos os livros da Bíblia? Que os homens se arrependam, que eles se voltem, que eles mudem, né? Que eles aceitem a disciplina, aceitem a correção, isso está na história de Israel, isso está na nossa história, né? Então, quando a gente começa a responder positivamente esse agir de Deus, então aí ele vem. E aí ele faz coisas tremendas, coisas que às vezes a gente tentou fazer várias vezes, não conseguimos fazer. E ele vem e faz. Amém. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos e focados, né, imersos dentro da palavra do Senhor. Amém.